E aí, rapaziada, tudo bem? Aqui tá uma bagunça, né, mano? Queria falar aqui de um assunto meio atrasado, né? Não sei se alguém vai estar vendo isso, mas tá meio atrasado. Que é sobre o Mundial de Clubes, né? O Mundial de Clubes acabou, a gente teve Chelsea campeão numa final surpreendente, né? Contra o PSG. Uma final onde o Chelsea ganhou de bastante, não foi pouco. Foi 3-0. E assim, ganhou bem do PSG. Sendo dominante, o PSG nem viu o cheiro da bola naquele jogo, cara. Mas eu vejo um problema sobre os meios de comunicação gerais falando sobre isso, né? Agora já não tá tão comentado assim, mas comentaram bastante quando teve, né, esse jogo, cara. E o problema que eu vejo é o revisionismo histórico, né? Colocando futebolisticamente falando. Revisionismo que histórico foi uma piada, né? Que é o revisionismo que estão fazendo com o Chelsea, né, cara? Porque eu tô vendo gente querendo fazer vídeos falando assim, a história de como o Chelsea chegou onde está, mas dessa equipe do Chelsea, sabe? Gente falando de Cole Palmer melhor do mundo, sabe? Gente falando que sempre acreditou que o Chelsea ia destruir o PSG, sabe? Gente colocando o Chelsea como favorito a tudo dessa temporada que vai vir agora, gente. Vocês estão mentindo. Resumidamente, vamos falar português, claro, tá todo mundo mentindo. Por quê? Por quê? Vamos colocar isso de uma maneira bem simples. Chelsea, até a semifinal, inclusive, mesmo quando chegou na semifinal, não era time cotado pra nada. No começo do Mundial, ninguém cotava o Chelsea pra nada. E quando eu digo isso, eu não tô falando que o Chelsea é um time merda, é um time horrível, péssimo, não. O Chelsea é um time com muito potencial. Você olha pro campo do Chelsea, tem jogadores que fazem a diferença, como o próprio Cole Palmer. Agora a gente tem o João Pedro, né? Que, pô, eu não acompanhava pra caramba a carreira dele no Brighton, acompanhava uma coisinha ali, outra ali, porque a Premier League a gente acaba assistindo. Mas é um jogador muito promissor, foi decisivo no Mundial pra caramba. Então, assim, no ataque tem bons jogadores. Tem o Cucurella, por exemplo, que é um bom lateral, sabe? O goleiro é horrível, apesar de ter feito uma ótima atuação na final, convenhamos, convenhamos. Chelsea também precisa de um goleiro, sabe? E tem nomes com potencial, sabe? Só que assim, o Chelsea é um time de potencial. E só. A galera tá colocando o Chelsea, mas ganhou o Mundial. Ganhou, e isso é total mérito dos jogadores que estão lá e do técnico. Eu não tô subestimando isso. O ponto é que, não, o Chelsea não era cotado pra vencer o Mundial. Não, você não sabia. Tudo bem, você pode ter previsto, mas eu tô falando assim, a galera que tá falando que o problema, eu vou falar uma coisa simples. O problema é muito também a relação que o pessoal tá tendo de PSG e Chelsea. Porque o PSG, depois de perder do Chelsea, virou o pior time do mundo. Virou assim, nossa, vocês superestimaram o PSG. Vocês, irmão, você é engenheiro de obra pronta. Porque é muito fácil falar que todo mundo subestimou o PSG quando ele perdeu de 3-0 na final. É muito fácil falar que você sempre soube que o Chelsea era um bom time depois que ele ganhou de 3-0. Antes disso, ninguém falou isso. Se você falou, parabéns, né? Eu não tô falando de você. Eu tô falando da galera que nunca falou nada de Chelsea. E depois do Chelsea ganhar, tá dando ele como favorito a Premier League, favorito a FA Cup, favorito a Champions League agora. E nunca foi, nunca foi. Ele deu muita sorte na chave que pegou, porque pegou uma chave mais fácil do que a do PSG. O PSG ganhou do Bayern de Munique e do Real Madrid. O Real Madrid tá apagado totalmente. Mas ainda é o Real Madrid. Você não pode tirar esse mérito do time. Ganhou a Champions League e chegou na final do Mundial de Clubes. Se você for no minimamente honesto, você vai dizer, ponto, o PSG hoje é o melhor time do mundo. E é um fato, isso é um fato, você querendo ou não. Significa que o Chelsea é um péssimo time? É um time, não. É um time bom. Mas não é top 5 do mundo, desculpa. Mas ganhou a comunidade. Sim, mérito. Gente, sei lá, a gente vai pegar o São Paulo, ganhou o Mundial, e ele nem jogou tão melhor que o Liverpool. Foi muito em vão uma das defesas milagrosas do Rogério Ceni, por exemplo, sabe? Ou vice-versa, você vai pegar mundiais que gringos ganharam e não jogaram tão melhores que o brasileiro. Isso definitivamente não é parâmetro 100%, tá? É uma competição. Se a Inter ganhasse a Champions League, ela não seria o melhor time do mundo. Desculpa. Esse é o meu ponto. Se você discorda, aí tudo bem, tudo certo, é a sua opinião. Mas pra mim fica bem claro que você pegar futebol jogado,
Pelo menos nessa temporada a gente vai pegar o quê? Liverpool, PSG e Barcelona, né? Que foram os melhores. Eu sou fanático pelo Real Madrid, mas a gente tem que admitir que o Barcelona foi o time que tava nesse top. A Inter, dependendo do quesito, mas eu acho que ainda fica um pouco abaixo. Mas assim, são esses times. O Chelsea não tá nesse ralo, cara. O Chelsea ganhou a Conference League, que é a terceira divisão da Europa, das ligas da Europa. É a terceira divisão, rapaziada. Ah, não, Chelsea foi o primeiro time a ganhar tudo. Foi o primeiro time porque foi o único time grande que jogou Conference League. Tá ligado? E vocês acham isso um puta mérito? Não é mérito ganhar a Conference League pro Chelsea, desculpa, é obrigação. Se você tá na Conference League, você tem que ganhar, se você é o Chelsea. Entendeu? Não é sobre menosprezar a competição. É que sim, desculpa, uma Europa League pro Real Madrid não é nada. É a verdade, se querendo ou não. Assim como uma Conference League pro Chelsea não é nada, pô. E resumidamente é isso. Eu acho que tá tendo muito engenheiro de obra pronta, revisionismo históricozinho e supervalorização do Chelsea, sabe? É, a galera, não, agora que esse vai chegar, o Chelsea não tem esse timão todo, mano. Se botar um técnico decente, não falando mal do técnico atual do Chelsea, mas tô falando assim, se botar um técnico que conseguir, seja o que tá aí, conseguir trabalhar os garotos, ele pode sim ser campeão de uma Premier League. Eu não duvido, eu não acho impossível. Mas no papel, o time do Chelsea hoje não é esse time. Não é esse time. O time do Chelsea hoje é um time de garotos, alguns muito acima da média, tipo o próprio Cole Palmer, e outros com potencial. Mas assim, não é o time que vai ganhar tudo na próxima temporada. Não, rapaziada, não é, não é. E me cobrem, me cobrem. Eu espero estar errado. Porque na Inglaterra o time que eu mais gosto é o Chelsea. Eu gosto do Chelsea e do Newcastle, porque eu acompanhei a carreira do Mupro, velho. Quando era bem criancinha, né? Pô, legal demais. Mas são dois times que eu gosto. Chelsea e PSG. PSG não. Chelsea e Newcastle. Podia ter corte aqui, que eu tô falando muita coisa no improviso assim. Mas é isso. Eu acho que vocês não podem colocar esse Chelsea como esse time melhor de todos, porque não é, cara. Não é. Sabe, as falas de eu sabia. Pô, parabéns, você é o único mágico que sabia que o Chelsea ia ganhar o Mundial. Porque eu não vi uma pessoa no mundo falando, dando como favorito, nada. Mas você, o magicão, sabia, né? Aí, infelizmente, a gente ainda tem que aguardar a flamenguista falando que ganhou do campeão, né? Enfim. Mas é isso. Vamos ver se o Chelsea pode calar minha boca e ganhar tudo nessa temporada. Mas ainda assim, não vai calar minha boca necessariamente, porque o que eu tô falando é um fato. Você pode meter o seu louquinho, às vezes pra criticar o PSG, que eu também não gosto do PSG. Às vezes pra só inflar o seu ego e se colocar como superior e cara que entende de futebol. Mas não, você não sabia que o PSG, que o Chelsea ia ganhar o Mundial, e você não acha que o Chelsea vai ganhar alguma coisa nessa temporada. Mas depois que ele ganhar, você vai fingir que sabia, né?